Quando seus irmãos mais velhos escapam do inferno, o filho caçula de Satã precisa subir para a Terra para caçá-los antes que eles corrompam a alma de todos os humanos. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node React. Hoje nós recapitularemos a história do filme Little Nick, um diabo diferente, de 2001. Então preparem-se, é hora do recap! No submundo, Nick, o filho caçula do capiroto, está tocando guitarra em seu quarto, quando um dos demônios auxiliares aparece para avisar que seu pai quer conversar com ele sobre quem governará o inferno depois que se aposentar. Mesmo sabendo que não tem a menor chance de ser escolhido, Nick vai até o salão principal e encontra seus irmãos mais velhos que começam a controlar sua mente, obrigando-o a fazer coisas nada agradáveis. Nesse momento, Mephisto chega para a reunião e começa a brigar com Cassius por invadir a mente do irmão, jogando-o pra longe com sua telecinese. Quando todos se recompõem, Mephisto inicia a reunião, dizendo que tem sido o príncipe das trevas nos últimos 1000 anos, e que acha que está na hora de escolher um substituto. Mas em vez de eleger um dos 3 filhos, ele decide continuar no trono, até que um dos garotos esteja pronto. Segundo Satã, após analisar cada um dos filhos, ele chegou à conclusão de que os gêmeos Cassius e Adrian são extremamente cruéis, enquanto Nick é muito bondoso. Sendo assim, nenhum dos 3 está apto a manter o equilíbrio entre o bem e o mal. Revoltados, os mais velhos reclamam da escolha de Mephisto e decidem que irão criar o seu próprio inferno aqui no planeta Terra, corrompendo as pessoas e acabando com o equilíbrio entre o bem e o mal. Decididos, os dois atravessam o portal responsável por trazer as almas do mundo dos vivos. Mas como é apenas a ida, a passagem congela assim que eles passam, impedindo que os novos mortos cheguem no submundo. Ao testemunhar o que eles fizeram, o porteiro do submundo corre até o trono para relatar o que viu e deixa Mephisto extremamente preocupado. Vendo a reação do pai, Nick se aproxima para perguntar qual é o problema, e ele responde que agora que novas almas não podem mais entrar no inferno, seu corpo começará a se desintegrar, até enfim desaparecer. Querendo ajudá-lo, Nick pergunta o que pode fazer, e um dos demônios responde que ele deve ir até a Terra para trazer os irmãos de volta. Dessa forma, o portal descongelará e as almas voltarão a poder entrar no inferno, reestabelecendo o poder de Mephisto. Porém, como os dois saíram juntos, eles também precisam voltar ao mesmo tempo. Com medo, Nick diz que nunca foi à Terra, e seu pai o tranquiliza, dizendo que o pior que pode acontecer é morrer. E caso isso aconteça, ele apenas voltará para o inferno, podendo ser mandado de volta a qualquer momento. Sabendo que o velhote tem menos de uma semana até desaparecer, Nick pega um frasco capaz de sugar almas e parte para a Terra com a missão de capturar os irmãos. No entanto, como não conhece nada dos humanos, ele fica parado quando passa pelo portal e acaba sendo atropelado por um metrô, voltando para o inferno instantaneamente. Quando retorna para a Terra, Nick vê um bulldog segurando uma placa com seu nome e decide seguir o cachorro falante, descobrindo que ele se chama Biff e é um antigo amigo de Mephisto que veio para ajudar. Ao ficar sabendo da missão, o doguinho diz que não será nada fácil, pois Adrian e Cassius têm a capacidade de possuir o corpo das pessoas. Sendo assim, eles podem estar disfarçados em qualquer lugar da cidade. Nick então tenta capturar Biff com um frasco, e o cachorro rapidamente percebe que está trabalhando com alguém com o QI de uma ameba. Após provar que não é um demônio, o doguinho leva Nick para passear pelas ruas de Nova York, onde eles encontram um lunático após o outro. Depois de descartar alguns suspeitos, o rapaz começa a sentir frio e Biff decide levá-lo para comprar algumas roupas e comida. De estômago cheio, Nick sente que está pronto para lutar com os irmãos e corre para o meio da rua enquanto chama por eles, sendo atropelado por um caminhão e voltando para o submundo pela segunda vez. Quando o rapaz retorna para a Terra, Biff explica sobre a importância de ficar na calçada e diz que Mephisto enviou algum dinheiro para que o filho alugue uma casa. Porém, o Bulldog já gastou a maior parte antes dele chegar e agora Nick precisará dividir o apartamento com Todd, um ator amador extremamente esquisito. Sem saber que Nick está atrás dele, Adrian possui o corpo do bispo de Nova York e começa a colocar a população contra Jesus, ao mesmo tempo em que Cassius se aposta do prefeito e consegue convencer as pessoas de que o pecado está liberado, além de utilizar seus poderes políticos para causar o caos na cidade.
Enquanto seus irmãos destroem o equilíbrio entre o bem e o mal, Nick anda pelas ruas tentando colocar a alma de todos dentro do frasco, chegando até mesmo a invadir o zoológico para ver se alguns dos seus irmãos está possuindo um urso polar. Porém, obviamente isso dá errado e ele acaba indo parar no inferno pela terceira vez. Depois de um dia inteiro procurando por Cassius e Adrian, Biff decide que irá checar com seus contatos e deixa Nick dormindo sozinho no meio do parque, transformando-o no alvo perfeito para um ladrão levar o frasco embora. Passeando pelo parque, uma dupla de metaleiros vê toda a cena e decidem acordar Nick, fazendo-o tomar um susto tão grande que ele cospe fogo pela boca. Para recuperar o frasco, o filho caçula do tinhoso começa a correr pelas ruas da cidade, procurando pelo bandido, encontrando-o enquanto ele tenta vender seus pertences na calçada. Ao ver o frasco, Nick pede de volta e o ladrão se recusa a devolver, pedindo para que o estranho saia e pare de estragar os seus negócios. Na banca ao lado, uma mulher chamada Valerie vê toda a cena e decide intervir, pedindo para que o bandido devolva os itens antes que ela chame a polícia. Encurralado, o homem entrega o frasco e expulsa os dois, que sentam em um banquinho para conversar, indo tomar sorvete logo em seguida. Enquanto eles andam pela calçada, Adrian continua causando caos na cidade, até que vê Nick com uma garota e decide invadir a mente do irmão, fazendo com que ele ofenda Valerie e estrague o encontro dos dois ao ponto da moça ir embora decepcionada. Sozinho com Adrian, Nick conta que os portões do inferno foram congelados e pede para que o irmão volte, porém obviamente ele se recusa e utiliza seu controle mental para fazer o caçula andar para o meio da rua até ser atropelado por um caminhão de lixo. Após retornar para a Terra pela quinta vez, Nick vai para casa e descobre pelo noticiário todo o caos que seus irmãos estão causando, o que deixa Biff tão preocupado que ele decide treiná-lo por conta própria. Para aprender a desbloquear os poderes de demônio, o Bulldog decide começar com a transmutação e pede para que Nick pegue uma lata de coca e concentre toda a sua maldade para transformar o líquido em alguma substância corrosiva. Porém, eles são interrompidos por Todd e a única coisa que o filho de Mephisto consegue é fazer o refrigerante ficar com sabor de Pepsi. Depois que o humano vai embora, Biff briga com Nick, dizendo que seu pai morrerá se ele continuar fraco desse jeito, deixando-o tão furioso a ponto de liberar parte dos seus poderes e destruir a televisão do quarto de Todd. Por causa disso, o aspirante a ator pede para assistir TV na sala e eles se juntam para acompanhar um jogo de basquete. Porém, durante a partida, Nick percebe que o juiz está fazendo de tudo para causar uma briga entre os dois times e presume que um de seus irmãos está apitando o jogo, correndo direto para o estádio para resolver o conflito. Após um primeiro tempo desastroso, os fãs dos dois times estão revoltados com o resultado do jogo e prestes a causar um tumulto. Para evitar que isso aconteça, Nick se oferece para fazer o arremesso do intervalo, que vale um pedaço de pizza para toda a plateia, planejando que dessa forma todos fiquem de bom humor. Com a bola em mãos, Nick começa a canalizar todo o mal no seu interior e acaba fazendo o objeto estourar, obrigando o apresentador a lhe dar outra bola para o arremesso. Com o segundo tempo prestes a começar, o caçula arremessa com toda a sua força e quase consegue fazer a cesta. Porém, é impedido por Cassius, que está possuindo o juiz. Mentalmente, os irmãos conversam e Nick tenta convencê-lo a voltar para o inferno. Porém, como ele se recusa, o caçula não vê outra opção senão desafiar Cassius para uma partida. Durante a disputa, Nick consegue manter a posse de bola e salta no meio de campo para fazer uma enterrada tão forte que quebra o acrílico da tabela. Impressionado com os poderes do irmão, Cassius pergunta onde ele aprendeu isso, e Nick responde que ficou mais forte depois de beber um suco demoníaco, dando o frasco para que ele despeje sua alma sem saber. Após a vitória de Nick, os dois metaleiros se aproximam do demônio trapalhão e prometem servi-lo por toda a eternidade, fazendo um bolo batizado com certas substâncias dementes como forma de parabenizá-lo pela conquista. Depois de comerem tudo, Todd e o restante do grupo estão completamente atordoados e ficam sentados na sala conversando sobre como é viver no inferno. Porém, a mente de Nick está em outro lugar e ele não consegue se esquecer de Valerie. Querendo vê-la mais uma vez, Nick decide fazer uma visita e sobe pelo lado de fora até chegar na janela da moça, que por ainda estar chateada com ele,
dispara seu spray de pimenta nos olhos do Stalker esquisitão, fazendo ele tropeçar na sacada e despencar em queda livre. Despertando seus poderes, Nick começa a levitar pouco antes do impacto e consegue voar de volta para a janela, onde decide contar quem realmente é e explicar que Adrian estava controlando sua mente durante o último encontro. Após aceitar as desculpas dele, Valerie segura nas mãos do seu amado e começa a voar pelos céus de Nova York junto com ele. Porém, enquanto os dois vivem seu momento especial, Adrian possui o corpo do chefe de polícia e coloca uma recompensa de 50 milhões de dólares pela cabeça do irmão, editando as cenas de Scarface para acusá-lo de ter cometido um grande crime. Sem saber sobre a recompensa, Nick sai andando pelas ruas normalmente e logo é reconhecido por uma multidão que começa a persegui-lo. Encurralado em um beco, ele consegue controlar seus poderes e dividir seu corpo em milhares de aranhas que correm de volta para o apartamento de Todd. Porém, Nick acaba deixando rastros e toda a população da cidade fica esperando ele na calçada. Sem saber o que fazer, o rapaz decide pedir a ajuda do pai e pede para que Todd o finalize na banheira, marcando de se encontrarem no metrô quando ele retornar. No submundo, Nick vê que seu pai já perdeu mais da metade do corpo e um dos demônios assistentes diz que Mephisto só viverá até a meia-noite. Sendo assim, o jovem tem pouco mais de 12 horas para capturar Adrian e trazê-lo de volta. Enquanto Nick está no inferno, a dupla de metaleiros vai até o chefe de polícia e pedem os 50 milhões de recompensa, levando toda a força policial para esperarem pelo demônio no metrô. Ao verem Todd e Biff nos trilhos, os oficiais os levam para a delegacia e deixam o chefe de polícia sozinho com os dois metaleiros, permitindo que Adrian revele sua verdadeira forma. Completamente insanos, os dois aplaudem enquanto o demônio sai de dentro do nariz do policial, até que são abordados por uma moradora de rua que pede algumas moedas. E, em vez de ajudarem, os dois pegam a garrafa das mãos dela e começam a beber. Ficam tão impressionados com o sabor. Curioso para experimentar, Adrian vai até eles e pega a bebida para matar a sede. Mas quando está prestes a colocar a garrafa na boca, ele percebe que um dos homens está completamente suado, enquanto o outro aparenta não estar com calor. Achando isso estranho, Adrian pergunta como ele não está transpirando, e o metaleiro responde que é por causa da cerveja. Mas o filho de Satã percebe que Nick está possuindo o corpo do humano e utiliza seus poderes para expulsá-lo de lá. Nesse momento, ele abre o frasco em que Cassius está preso e diz que o novo inferno só precisa de um capiroto, mas que Nick poderia fazer companhia para ele dentro do recipiente mágico. Ele então arremessa o frasco para Nick e ordena que o caçula despeje sua alma lá dentro, pegando Valerie e a levando na direção dos trilhos para obrigá-la a fazer isso. Na parte de cima da estação, Biff consegue cegar os policiais com uma bomba de fumaça e escapa da coleira de contenção, correndo de volta para os trilhos, onde dispara uma flechada bem no joelho do vilão. Aproveitando o machucado, Valerie tenta empurrar Adrian nos trilhos e acaba caindo junto com ele, obrigando Nick a pular para salvá-la. Por causa disso, os dois acabam sendo atropelados e por algum motivo Adrian vai parar no inferno completamente sozinho, acabando com as esperanças dos demônios de que Mephisto se recupere. Furioso, o vilão pergunta o que o irmão está tramando e pega o porteiro do submundo para obrigá-lo a falar. Mas ao invés de inventar algo sobre Nick, o demente revela que, como Mephisto está enfraquecido, qualquer um que se sentar no trono será coroado como o novo Satã. Para evitar que isso aconteça, Lúcifer decide intervir e ordena que o neto fique longe do trono. Porém, Adrian não dá ouvidos ao avô e o empurra para longe, se sentando na cadeira e se tornando o mais novo rei do submundo. Sem saber o que está acontecendo, Nick acorda no paraíso e vai parar numa sala onde 3 anjos estão fazendo um cartão de boas-vindas para ele. De repente, uma das mulheres se apresenta como Holly e revela ser a sua mãe biológica, deixando Nick feliz por finalmente conhecê-la. Após o reencontro, as outras criaturas o parabenizam por ter salvado Valerie e dizem que foi isso que fez com que ele fosse para o céu. Curioso, Nick pergunta como elas viram tudo o que aconteceu e as mulheres revelam que possuem um monitor capaz de reproduzir tudo o que se passa na Terra, incluindo séries e filmes. De repente, a transmissão é interrompida pelo noticiário, onde a repórter avisa que um pedaço do inferno surgiu misteriosamente no Central Park.
Mas ao invés de ficarem com medo, a população da cidade vai até o local e inicia um grande evento de adoração, acreditando que o capirotão é a salvação. Sentado no trono, Adrian revela que esteve os enganando esse tempo todo, dizendo que o inferno não era real, mas que agora que ele se tornou o príncipe das trevas, levará a alma de todos eles antes da meia-noite. Do céu, Nick vê que seu irmão está prestes a eliminar a mulher que ele ama e começa a se lamentar por não ser forte o suficiente para vencê-lo, fazendo Holly lhe entregar um pequeno orbe brilhante enviado por Deus. Mesmo sem saber o que aquilo faz, o garoto pega a esfera e pede para que a mãe o envie para Nova York, onde diversos demônios correm para enfrentá-lo. Mas dessa vez, Nick decide que irá utilizar os poderes do bem ao invés do mal, criando inúmeras coisas boas que deixam as criaturas do submundo hipnotizadas. Com isso, Caçula consegue trazer os demônios para o seu lado e avança na direção de Adrian para fazê-lo entrar no frasco. Porém, obviamente, ele se recusa a fazer isso e extermina todos os traidores, deixando Nick sozinho para lutar. Sem opções, o rapaz inicia o combate de transmutação com o novo rei do submundo. Porém, logo Adrian se cansa da disputa e decide partir para porradaria, acertando o irmão e derrubando-o do penhasco. Dos céus, Holly assiste o filho caindo e materializa uma cama para amortecer a queda dele. Mas o capiroto de cabelo espetado continua decidido a eliminar o meio-irmão e salta para cima dele, só que acaba batendo a cabeça numa barra de ferro. Ainda assim, Adrian se levanta e dá início a uma briga de travesseiros, onde Nick sai como vencedor. Porém, quando está prestes a ser sugado pro frasco, Adrian pede ajuda aos demônios que seguram o meio-irmão, permitindo que ele prenda a alma de Nick dentro do recipiente. Enquanto está sendo extraído, ele segura as roupas de Adrian, que também é sugado, fazendo os três irmãos se reencontrarem pro confronto final, enquanto a multidão torce por Nick do lado de fora. Depois de algum tempo de luta, o caçula sai como vencedor e vai até Valerie para que eles deem seu primeiro beijo. Porém, a moça percebe que algo está errado e Adrian revela que está se passando pelo irmão caçula, assumindo a forma de um morcego e dando voos rasantes acima da multidão. Enquanto o vilão está distraído, Valerie pega o frasco e começa a chamar por Nick, que de alguma maneira consegue sair. Sem mais ideias do que fazer, o rapaz pega o orbe que sua mãe lhe deu e o larga no chão, fazendo o próprio Ozzy Osbourne spawnar para comer a cabeça de Adrian, cuspindo a alma do demente encapetado no frasco logo em seguida. Com isso, Nick se despede dos amigos e finalmente volta pro inferno para restaurar os poderes de seu pai, fazendo seu corpo se reconstruir como num passe de mágica. Após ver tudo que seu filho fez, Mephisto permite que ele volte e construa uma família com Valerie e Beef, enquanto cuida da vida na Terra. Galera, mas e vocês, o que fariam se tivessem os poderes de Nick? Acham que conseguiriam dominar o inferno? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!